A horta que mudou tudo. Dona Marta sempre sonhou em ter uma horta grande, daquelas que dão comida para a família toda e ainda sobra para vender. Mas morava num quintal pequeno nos fundos de uma casa alugada em São Paulo. O espaço era apertado, e ela achava que nunca ia conseguir colher muito. Até que um dia seu neto Lucas, de 12 anos, chegou da escola com um caderno cheio de anotações. Vó, a professora falou de umas plantas que dão muita comida mesmo em pouco espaço. Disse ele, animado, mostrando o caderno. Tem até uma lista de 20. Dona Marta olhou desconfiada. Ah, Lucas, eu já plantei de tudo aqui. Couve, alface, cenoura. Mas sempre dá pouco. Mas essas são diferentes. Insistiu o menino. Tem uma batata doce que enche o saco em 3 meses, um milho que dá 2 espigas por pé. 2 espigas? Dona Marta riu. Isso é coisa de filme. Não é não. A professora mostrou fotos. E tem mais, abóbora, feijão, mandioca. Tudo que cresce rápido e dá muito. Dona Marta coçou a cabeça. Ela já tinha tentado tanta coisa, mas nunca tinha dado certo. Mesmo assim, resolveu dar uma chance. Tá bom, vamos tentar. Mas se não der certo, você me ajuda a limpar o quintal de novo. Lucas sorriu. Combinado. No dia seguinte, os dois foram à feira comprar sementes e mudas. O feirante, seu Zé, ficou curioso quando viu a lista. Ué, Dona Marta tá pensando em montar uma fazenda? Brincou ele. Quem dera, seu Zé. Ela respondeu. Mas meu neto aqui diz que essas plantas dão muita comida. Vamos ver. Seu Zé olhou a lista e assobiou. Olha só, tem coisa boa aqui. Essa abóbora menina, por exemplo, dá umas 10 por pé. E o feijão calpi? Cresce em 2 meses e enche o saco. Sério? Lucas arregalou os olhos. Sério mesmo. Mas tem que cuidar direito. Regar todo dia, adubar, tirar as pragas. Dona Marta suspirou. Ah, seu Zé, eu já faço isso e mesmo assim não dá certo. É porque a senhora não tá usando as plantas certas. Seu Zé pegou um punhado de sementes de milho e mostrou. Esse aqui é o milho pipoca. Dá 2 espigas por pé, e ainda pode colher em 90 dias. E olha essa batata doce, ele pegou uma muda. Se plantar direito em 3 meses tá com um saco cheio. Lucas pulava de empolgação. Vó, a gente tem que levar tudo. Dona Marta riu. Calma, menino. Vamos começar com pouca coisa. Se der certo, a gente aumenta. De volta ao quintal, os dois começaram a preparar a terra. Lucas cavava buracos enquanto Dona Marta separava as sementes. Vó, por que a gente não planta tudo de uma vez? Perguntou ele. Porque, meu filho, se der errado, a gente perde tudo. Melhor ir devagar. Eles plantaram primeiro a batata doce, o feijão calpi e o milho. Nos dias seguintes, Lucas corria para regar as plantas assim que chegava da escola. Dona Marta adubava com cascas de banana e borra de café como sempre fazia. Vó, olha, já tá brotando, gritou Lucas uma semana depois, apontando para uns pontinhos verdes no chão. Dona Marta sorriu. É, parece que dessa vez vai dar certo. 3 meses depois, o quintal estava irreconhecível. As batatas doces tinham crescido tanto que as ramas saíam do canteiro e invadiam o caminho. O feijão calpi estava carregado de vagens, e o milho tinha espigas grandes e amarelas. Vó, a gente colhe hoje? Lucas perguntou, ansioso. Hoje mesmo. Dona Marta pegou uma enxada e começou a cavar perto das ramas da batata doce. Olha só, uma batata enorme apareceu na terra. Depois outra e outra. Lucas ajudou a tirar todas e em pouco tempo tinham um saco cheio. Nossa, vó, a gente nunca colheu tanto. E olha o feijão. Dona Marta apontou para as vagens. Cada pé deu um monte. Eles colheram tudo e levaram para a cozinha. Dona Marta fez um caldo de feijão e assou batatas doces no forno. O cheiro invadiu a casa. Vó, tá uma delícia. Lucas disse, com a boca cheia. E ainda sobrou para vender na feira. Dona Marta riu. Seu Zé vai ficar de boca aberta. No fim de semana eles levaram as batatas e o feijão para a feira. Seu Zé não acreditou quando viu. Dona Marta, onde foi que a senhora arrumou essa colheita? Foi o Lucas. Ele me mostrou essas plantas que dão muito. Seu Zé balançou a cabeça. Pois é, Dona Marta, a senhora tinha o tesouro no quintal e não sabia. Dona Marta vendeu tudo rapidinho. As pessoas perguntavam como ela tinha conseguido tanta comida em tão pouco espaço. Ela só sorria e dizia, foi meu neto que me ensinou. No caminho de volta para casa, Lucas perguntou, vó, a gente planta mais? Claro! Agora a gente sabe o segredo. E assim, o quintal pequeno de Dona Marta virou uma horta cheia de vida. Eles plantaram abóbora, mandioca, quiabo e até umas ervas que cresciam rápido. A cada colheita a família comia melhor, e ainda sobrava para vender.
Um dia a vizinha, Dona Cleide, bateu na porta. Marta, como é que você faz para colher tanto? Eu plantei alface e só deu umas folhinhas murchas. Dona Marta riu. É só escolher as plantas certas, Cleide. Tem umas que dão muito mais do que a gente imagina. E assim, aos poucos, a história da horta de Dona Marta se espalhou. Lucas mostrou a lista para os amigos da escola, e logo outros quintais da vizinhança começaram a mudar. O que antes era um espaço pequeno e sem graça, agora estava cheio de comida, cor e vida. E tudo começou com uma lista de 20 plantas que ninguém conhecia direito, mas que, quando plantadas com carinho, podiam alimentar uma família inteira. Dona Cleide voltou para casa com um punhado de sementes na mão. Vou tentar de novo, mas agora com essas aqui, disse, olhando a lista que Lucas tinha copiado para ela. No dia seguinte, o filho dela, Tiago, apareceu na casa de Dona Marta. Minha mãe mandou perguntar se você pode ensinar a gente. Ela disse que você é a rainha das hortas. Marta riu. Rainha nada, Tiago. Só gosto de ver as coisas crescerem. Pode vir amanhã de manhã, que a gente começa. Naquela semana, mais vizinhos apareceram. Seu João, que só plantava grama, trouxe uma enxada velha. Quero aprender também. Minha mulher vive reclamando que a salada tá cara. Dona Marta não se importou. Reuniu todo mundo no quintal e mostrou como preparar a terra. Não precisa de muito. Só sol, água e paciência. Lucas e Tiago cavaram os primeiros buracos. Plantaram abóbora, batata doce e coentro. As crianças corriam entre as fileiras rindo, enquanto os adultos conversavam. Olha só, seu João, essa batata doce vai encher o prato da sua família, disse Marta, apontando para as mudas. E a abóbora? Dá para fazer doce? Perguntou Tiago, animado. Dá para fazer de tudo. Marta respondeu. Até pão de abóbora. Com o tempo a rua inteira mudou. Onde antes só tinha mato, agora tinha couve, feijão e tomate. As crianças paravam para colher uma cenoura ou um pimentão no caminho da escola. Um dia, o prefeito passou por ali e parou para olhar. Quem diria, hein? Uma horta comunitária bem no meio do bairro. É seu prefeito, disse Dona Marta, orgulhosa. E tudo começou com uma lista de plantas que ninguém dava bola. O prefeito sorriu. Pois é. Às vezes, o que a gente precisa tá bem na nossa frente. E assim, sem ninguém esperar, aquela lista de 20 plantas não só encheu barrigas, mas também uniu a vizinhança. E o melhor, ainda tinha muito espaço para crescer. O prefeito não foi embora de mãos vazias. Levou um saco de mandiocas e um pote de doce de abóbora feito por Dona Marta. Isso aqui é ouro puro, ele disse, provando uma colherada. Vou mostrar pro pessoal da prefeitura. Quem sabe a gente não faz mais hortas assim pela cidade? Tiago pulou de alegria. Eba! A gente pode ensinar os outros. Marta riu. Calma, menino. Primeiro, a gente precisa dar conta dessa aqui. Mas o menino não sossegou. No dia seguinte, chegou com um caderno cheio de desenhos. Olha só, eu fiz um mapa da horta. Aqui é a parte das folhas, ali das raízes, e lá no fundo, as frutas. E esse X gigante? Perguntou seu João, apontando para um canto. É onde a gente vai plantar o milho. Tiago explicou. Para fazer pipoca. Os vizinhos riram. Mas no fim de semana, lá estavam todos, cavando a terra onde antes só tinha lixo. Até a Dona Lúcia, que reclamava de dor nas costas, apareceu com uma enxada. Se vocês aguentam, eu também aguento, ela resmungou, mas sorrindo. O milho cresceu rápido. Em 2 meses já dava para ver as espigas verdes balançando com o vento. E quando a primeira colheita chegou, o Tiago não cabia em si. Hoje tem festa. Ele gritou, correndo pela rua. Pipoca para todo mundo. A noite caiu, e a rua ficou cheia de gente. As crianças corriam com saquinhos de pipoca, os adultos conversavam em roda, e até o prefeito voltou, dessa vez com a família. Nunca vi tanta gente feliz por causa de um punhado de milho, ele comentou. Não é só milho, seu prefeito, disse Marta, passando um prato de bolinho de mandioca. É tempo junto, trabalho junto, comida junto. O prefeito assentiu. Pois é. E isso não tem preço. No fim da noite, quando a última pipoca estalou na panela, Tiago se sentou no chão, cansado mas feliz. E agora? O que a gente planta depois? Seu João coçou a barba. Que tal batata doce? Dá pra assar, fritar, fazer purê, ou quiabo? Gritou Dona Lúcia. Eu faço um refogado que é de lamber os beiços. Marta olhou para o céu, cheio de estrelas. Acho que a gente nunca mais vai parar. E assim, entre risadas e planos, a horta continuou crescendo. Não só as plantas, mas as histórias, as amizades e até os sonhos. Porque quando a terra dá frutos, tudo fica mais leve. Até os problemas. Tiago esfregou as mãos, animado. Então tá combinado. Batata doce e quiabo.
Mas e se a gente plantar mais alguma coisa? Tipo, algo que dê para vender? Seu João riu. O menino já tá pensando em negócio, hein? É que a feira da cidade é todo sábado, disse Tiago. Se a gente levar umas verduras frescas, pode até sobrar um dinheirinho. Dona Lúcia bateu palmas. Ótima ideia. E que tal alface? Cresce rápido e todo mundo gosta. Marta pegou um caderno velho e começou a rabiscar. Vamos fazer uma lista. Alface, cenoura, beterraba e abóbora. Dá para fazer doce, sopa, até pão. E pimenta? Sugeriu Tiago. Minha avó sempre dizia que pimenta vende fácil. Seu João coçou a cabeça. É, mas pimenta precisa de sol forte. Aqui no terreno baixo pode não dar certo. Então a gente planta no alto, perto do muro, disse Marta. E põe uns pés de manjericão do lado. Dizem que ajuda a afastar os bichos. Dona Lúcia sorriu. Vocês estão falando sério mesmo, né? Uma horta de verdade. Tiago olhou para todos. Por que não? Se a gente se juntar, dá para fazer mais do que só comer. Dá para viver disso. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido e o grupo já estava na terra. Enxadas na mão, sementes no bolso, risadas no ar. Seu João cavou os primeiros buracos. Olha só, Tiago. Batata doce gosta de terra fofa. Não pode apertar muito. Entendi, disse Tiago, imitando o jeito dele. Fofa, mas não solta demais. Marta passou com um regador. E água só de manhã cedo. Se molhar de tarde, o sol queima as folhas. Dona Lúcia chegou com um cesto de mudas de quiabo. Essas aqui já estão prontinhas. É só enfiar no chão e rezar para chover. Rezar eu não sei, brincou Tiago, mas capinar eu ajudo. Os dias passaram, e a horta virou um canteiro de cores. Verde das folhas, roxo das beterrabas, amarelo das flores de abóbora. Até o prefeito apareceu uma tarde, de chapéu na mão. Tô vendo que o pessoal aqui não brinca em serviço, disse ele olhando ao redor. É que a gente descobriu que plantar junto é melhor, respondeu Marta, limpando o suor da testa. O prefeito assentiu. E não é só a comida. É o orgulho. A cidade inteira tá comentando. Tiago sorriu. Então a gente podia convidar todo mundo para ajudar. Quem sabe até as crianças. Boa ideia, disse seu João. Quanto mais mão, mais colheita. E assim foi. No sábado seguinte, a primeira feira da horta comunitária lotou a praça. Cestas de alface, sacos de batata doce, potes de pimenta. Dona Lúcia vendeu todo o quiabo em meia hora. Olha só, Tiago, disse ela, contando as moedas. Sobrou até para comprar sementes novas. Tiago guardou o dinheiro num saquinho de pano. E para comprar uma enxada melhor pro seu João. E um chapéu para Marta, que vive queimando a cabeça no sol, completou Dona Lúcia. Seu João riu. E um doce pra gente comemorar. Naquela noite, debaixo das mesmas estrelas, eles se sentaram em volta da fogueira. O cheiro de terra molhada ainda estava no ar. A gente fez mesmo, né? Disse Tiago, olhando para as mãos cheias de calos. Fez, respondeu Marta. E isso é só o começo. Dona Lúcia serviu um pedaço de bolo de fubá. Amanhã a gente planta mais. E depois mais. Até não caber mais nada na terra. Seu João ergueu a caneca. A horta que não para de crescer. Todos brindaram. E no silêncio que veio depois, só se ouvia o barulho das folhas balançando ao vento. Como se até as plantas estivessem dizendo, vai dar certo. A lua brilhava forte quando Tiago se levantou devagar. Vou dar uma olhada nas mudas antes de dormir. Leva a lanterna, menino, disse Dona Lúcia, passando o objeto para ele. Tiago sorriu. Não precisa. A lua tá clara hoje. Ele caminhou entre os canteiros. As folhas das abóboras pareciam mãos abertas, prontas para agarrar a luz. As cenouras, ainda pequenas, já mostravam suas pontinhas verdes. Tiago se agachou e tocou a terra. Estava fofa, cheia de vida. Tá tudo certo por aqui, murmurou. De repente ouviu um barulho. Um farfalhar leve, como se algo pequeno se mexesse. Tiago ficou quieto. Entre as folhas de alface, viu 2 olhinhos brilhando. Ei, você? Chamou baixinho. Um coelhinho saiu correndo, mas parou a alguns passos. Parecia curioso. Tiago esticou a mão devagar, com um pedaço de cenoura que tinha colhido mais cedo. Toma, é pra você. O coelho se aproximou, cheirou e pegou a cenoura com os dentinhos. Depois, sumiu na escuridão. Tiago riu. Até os bichos estão gostando da nossa horta. Quando voltou para a fogueira, todos já estavam deitados nas redes. Só Marta ainda estava acordada, olhando para o céu. Viu alguma coisa? Ela perguntou. Um coelho. Ele comeu uma cenoura. Marta sorriu. Então a gente tá fazendo certo mesmo. Tiago se deitou ao lado dela. Acho que a horta tá feliz. E a gente também, Marta completou, fechando os olhos. No dia seguinte, o sol nasceu cedo.
Seu João já estava de pé, afiando a enxada nova. Hoje a gente planta os tomates, anunciou. Dona Lúcia trouxe um balde cheio de mudas. E as pimentas? Elas crescem rápido. Tiago e Marta começaram a cavar os buracos. A terra voava, macia como pão fresco. Olha só, disse Tiago, mostrando um punhado de minhocas. A terra tá viva mesmo. Seu João riu. É assim que a gente sabe que tá no caminho certo. Enquanto plantavam, conversavam sobre o futuro. Sobre vender os legumes na feira. Sobre guardar sementes para o ano que vem. Sobre ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. A gente podia até fazer um curso, sugeriu Marta. Para quem quiser aprender. Dona Lúcia assentiu. E quem sabe um dia a gente não tem uma horta tão grande que vira uma escola. Seu João balançou a cabeça, sorrindo. Vocês não param mesmo, né? Por que parar? Respondeu Tiago. A gente só tá começando. E assim, entre risos e suor, a horta crescia. Não só as plantas, mas as ideias, os sonhos, a esperança. E no fim do dia, quando o sol se punha, todos sabiam. Aquilo era só o começo. Os dias passaram rápido. A horta já tinha mudado de cara. Onde antes só tinha mato, agora brotavam fileiras verdes de alface, cenoura e beterraba. Os pés de tomate se enrolavam nos tutores, pesados de frutos vermelhos. Até as abobrinhas que Marta achava que não iam pegar, estavam enormes. Olha só isso! Tiago apontou para um pé de milho. Já tá mais alto que eu. Dona Lúcia riu. E ainda nem chegou no ponto. Daqui a pouco, a gente colhe espigas para vender na feira. Seu João passou a mão na terra. E o melhor é que a terra tá forte. As minhocas estão por todo lado. Marta agachou perto de um canteiro. Acho que a gente devia testar aquele adubo que o vizinho falou. O de casca de ovo e borra de café. Boa ideia, disse Tiago. Mas antes a gente precisa organizar a colheita. Quem vai levar para a feira? Eu e a Dona Lúcia damos conta, respondeu seu João. Vocês dois podem ficar aqui, cuidando do resto. Marta franziu a testa. E se a gente fizesse uma escala? Todo mundo ajuda, todo mundo aprende. Tiago concordou. É justo. E assim a gente não sobrecarrega ninguém. Dona Lúcia sorriu. Vocês estão virando uns fazendeiros de mão cheia. Fazendeiros de bairro, corrigiu Tiago rindo. Naquela tarde, eles separaram as primeiras caixas de legumes. Alface crocante, cenouras doces, tomates suculentos. Marta pegou um e mordeu. Nossa, que gosto bom! Exclamou. A gente devia guardar uns pra gente também. Claro, disse seu João. Mas primeiro, a feira. O pessoal lá vai pirar quando ver isso. No dia seguinte, bem cedinho, eles carregaram as caixas na caminhonete do seu João. A feira estava cheia, barulhenta, com cheiro de frutas e verduras frescas. Quando montaram a banca, logo chamaram a atenção. Olha só que beleza! Disse uma senhora, pegando um maço de alface. De onde vocês tiraram isso? Da nossa horta, respondeu Marta, orgulhosa. Tudo orgânico, sem veneno. E tem mais vindo por aí, completou Tiago. Em pouco tempo, as caixas começaram a esvaziar. As pessoas elogiavam, perguntavam como faziam, até pediam dicas. Dona Lúcia não cabia em si de felicidade. Viu só? Disse ela para seu João. A gente não só encheu a barriga, encheu a cabeça das pessoas também. E o bolso, brincou Tiago, contando as notas. No fim do dia, eles voltaram para casa com o dinheiro e uma ideia nova na cabeça. E se a gente fizesse uma cesta? Sugeriu Marta. Tipo, uma caixa com um pouco de cada coisa. Para quem não quer comprar separado. Boa, disse Tiago. E a gente podia entregar em casa para quem não pode vir na feira. Seu João coçou a cabeça. Isso dá trabalho, mas vale a pena. A gente podia até fazer parceria com outras hortas. Dona Lúcia bateu palmas. É isso. A gente começa pequeno, mas não para. E assim, entre uma venda e outra, um sonho ia crescendo. Não só de colher legumes, mas de plantar esperança. De mostrar que com terra, água e união, dá para colher muito mais do que comida. Amanhã a gente começa a organizar as cestas, disse Marta, já imaginando tudo. Tiago sorriu. E depois, quem sabe, a escola. Seu João riu. Vocês não param mesmo. Por que parar? Respondeu Dona Lúcia. A gente só tá começando.